Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula que nós estamos estudando a respeito dos fundamentos bíblicos da família. O tema de hoje é qual é o papel de cada um no lar. Vamos orar antes de darmos início a esse estudo? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um de nós e das famílias daqueles que estão assistindo essa videoaula. Se eu possa abençoar com a tua graça e abrir o nosso entendimento para que cada um de nós possamos entender a nossa função, que cada um dos membros que compõem essa família possa entender, compreender e pôr em prática a função dele estabelecida conforme a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é o papel de cada um no lar? A família tem vários membros, várias pessoas, vários membros que o compõem, começando entre o marido, a esposa e filhos. E cada membro que compõe essa família tem um papel pré-estabelecido por Deus, função que é estabelecida e ordenada para cada um que exerça conforme a vontade de Deus. Visando o bem-estar da família, Deus planejou isso para cada um. Mas como base, nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo de número 23. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículo de número 21 até o versículo de número 23, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2 e 3. Capítulo 5, versículo 21 ao 23 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, agora o versículo de número 1, 2 e 3. Efésios, capítulo 5, versículo 21 até o versículo de número 26, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que a família possa ser protegida e bem estruturada, um estabelecimento de acontecimentos saudáveis, tanto saúde emocional, espiritual e social para
todos aqui que compõem essa família, todos devem entender a função, ou seja, o papel de cada um deles que fazem parte dessa família. O marido ele tem que entender os seus deveres, qual é o seu papel. A mulher deve entender qual é o seu papel, qual é a sua função na família a qual ela faz parte. E os filhos que são a prole, os frutos desse relacionamento que faz parte dessa família, também têm as suas funções bem pré-estabelecidas por Deus e eles também devem entender qual é a sua função. A família, muitas vezes, tem uma interpretação complicada e diferente conforme os princípios bíblicos. Como nós vimos falando em algumas aulas anteriores, a cultura tem dado tantos padrões para famílias e funções que está fora daquilo que Deus tem bem estabelecido na sua palavra. Família é algo que é construído, é a unidade social mais importante que existe na sociedade de hoje, que é a família. É tanto que nós temos o conceito dizendo que a família é a célula máter, a célula melhor da sociedade. Então, se a família está bem, a sociedade vai bem. Então, a família nuclear, celular, ela é aquilo que Deus tem projetado quando ela vai bem, mas para que ela possa ir bem, cada um deve entender qual seja a sua função. Cada família tem que entender, mas essa percepção de entendimento de suas funções tem sido danificada por causa do pecado, por causa da corrupção, que tem derrubado os pilares ou fundamentos de harmonia que existe entre a casa, harmonia e relacionamento que existem no lar. Então, esse tipo de relacionamento tem sido danificado por causa do pecado que, a partir da queda do homem, tudo no homem foi corrompido pelo pecado, a qual nós chamamos que é a depravação total. Então, por causa disso, uma das suas consequências terríveis que a sociedade, a humanidade tem sofrido é no desempenho e no relacionamento familiar. É tanto que essa corrupção, esse dano por causa do pecado, Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo de número 11, que estava tendo algumas coisas também, ensinamentos de Creta, que estava arruinando as famílias por inteiro. A família inteira estava sendo arruinada por causa de alguns ensinamentos. A igreja é uma família, a família de Deus, e a sua saúde espiritual reflete inevitavelmente na saúde espiritual das famílias que nós chamamos que é a família nuclear, a família celular, a célula da sociedade, que é a família particular. Então, quando há algum tipo de ensinamentos, influências ou coisas terríveis que está arrastando a família para um tipo de comportamento fora dos padrões de Deus, está trazendo dano, está arruinando, e é por isso que nós vemos uma sociedade desgovernada. Como um certo escritor diz, que hoje a família está como um navio e que não tem ninguém no controle dela, está levando está indo para todos os lados para onde a onda o levar. Assim é a família que cada membro que a compõe não entende a sua função, está perdido. Está como um navio, um barco à deriva, indo para todos os lados, principalmente para esses lados que a cultura tem os levado e tem o conduzido, e principalmente fora dos fundamentos bíblicos. A primeira função que nós devemos falar aqui nessa lição é a função do cônjuge. Nenhum lar que existe um casal, marido e mulher, que vive em harmonia, esse lar está bem.
Mas quando no lar o cônjuge ou o marido, a mulher vive em desarmonia, ninguém vai conseguir viver em paz. E da onde parte esse princípio do casal, o marido, a esposa, a harmonia estiver saudável, estiver conforme Deus tem estabelecido, as demais coisas vão vir com sucesso, vão ser bênção, vai ser belo, vai ser bem executado e a paz vai reinar nesse lar. Mas quando o marido ou a esposa vive em desarmonia, um com o outro, com certeza essa casa, esse lar ou essa família não vai estar vivendo em paz. A paz ou não nunca existiu, ou existia e acabou por causa da desarmonia ou desajustes de função entre esses dois, no caso seja o marido e a mulher. O relacionamento é importante para ambos, principalmente nessa área. É tão importante que há na Bíblia os princípios, conselho a respeito de como marido e mulher devem se comportar. E é bastante explícito isso no decorrer da Bíblia Sagrada, da função de cada um. Cada um deve entender a sua função. Cada membro da família deve entender o seu papel e executar. Não é uma opção, não é uma sugestão. É dever de cada um entender a sua função e praticá-la para aqueles que desejam que a família vai bem. Deve entender e viver bem o seu papel e executando ele em obediência a Deus para a glória do nome dele e em amor, com excelência e debaixo do temor ao Senhor. Se assim cada membro que compõe essa família viver, executar a sua função, com certeza há bênção de Deus para cada um. E fica bem evidente essa bênção com todos, na vida de todos ou na vida dessa família, e também fica muito mais fácil o desempenho da função de cada um. Aí o ajuste vai estar bem equilibrado. Porque se tem, por exemplo, em um casal que um entende a sua função e o outro não entende, fica mais difícil, é peso, fica sem paz e há uma desarmonia e fica muito mais complicado para um dos cônjuges exercer a sua função. Mas quando os dois entendem essa função e o papel dele nessa família, ou dos filhos, cada um dos membros da família entende essa função, para os demais também o exercício e o desempenho do papel deles vai se tornar não um peso, mas fácil para cada um deles. Então o marido tem que entender a sua função, a esposa tem que entender a sua função, os filhos têm que entender as suas funções e cada um praticando, exercitando, pondo em prática os seus deveres, para os outros membros da família não vai ser um peso, vai ser fácil. Não vai ser um fardo de obrigação, de um fardo de peso, mas vai ser um fardo suave, a qual nós levamos em amor, porque cada um entende muito bem a sua função no seu lar. Então, nós pulando aqui dos cônjuges, eu quero falar a primeira função de uma família é a função da mulher, que está em Efésios 5, 22 ao 24, e Colossenses 3, 18, que diz que nessa função de cada membro, a mulher tem uma coisa que é estabelecida para ela, que é aceitar o marido como líder da família, e quando ela aceita a liderança do marido da família,
e também que pode ser o líder de um modo geral da família, ela se submete a ele. E essa submissão, quando ela entende os princípios, os padrões bíblicos, não é uma submissão que rebaixa e a humilha, a desvaloriza, mas submeter-se ao marido, ela está fazendo o quê? Está cumprindo uma função que é dela como esposa adequada, como nós falamos nas últimas lições. Então isso é bom. Então é uma das características mais complicadas e um comportamento mais difícil nessa cultura de hoje, é essa palavra submissão, que por causa desse sequestro linguístico, as pessoas têm trazido essa palavra de submissão como se fosse escravos, serviçal. Não. A submissão da mulher ao marido, ela está o quê? Obedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Isso não vai fazê-la menos importante e nem uma pessoa humilhada e como se fosse uma escrava ou uma pessoa sem valor algum. Ela entende, e quando a mulher entende esse papel da submissão ao marido, isso não é um peso. Quando ela conhece as Sagradas Escrituras, ela vai entender que isso não é um peso, isso é por prazer. E quando ela faz por prazer, ela está simplesmente tendo a mesma atitude que Cristo teve sobre submissão, de que ser submisso a Deus, ser debaixo a Deus, para obedecer, conforme Filipenses 2, do versículo 5 ao 9, fala da submissão de Jesus Cristo, qual ele abriu mão para ser submisso e obedecer aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então a mulher, quando ela entende esse papel de ser submissa ao marido, tanto ele ser cristão ou não, e abrindo parênteses, que essa submissão é conforme os princípios bíblicos, aqueles que é decente, aqueles que são morais, aquilo que é santo. Então quando a mulher entende isso e cumpre isso, aí corre uma grande oportunidade de bênção, de que quando o marido não é cristão, há uma possibilidade dele se converter ao evangelho por causa do bom exemplo de submissão da esposa a ele, mesmo ele não sendo cristão. Pedro falou isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 6, ele fala sobre a submissão da mulher por causa da obediência, o bom exemplo, o bom testemunho, pode levar ele à salvação ou à conversão. Então, as mulheres devem entender que a função dela é ser submisso ao marido conforme a Bíblia, e ser submisso naquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que não foge dos padrões bíblicos, ela tem que ser submissa. E essa submissão, ela está como se fosse sendo submissa a Cristo, porque Deus deu uma função para ele. E essa submissão não é humilhação, ela deve entender que é permitir que o marido cuide, cumpra a sua função, e ela fazendo isso, ela vai estar honrando ele também diante de Deus e diante da sociedade também. A segunda coisa para entender a função, o segundo é o marido. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30, tem a função do marido. E nós devemos, um pouco aqui, olhar bem que os deveres do marido, algum deles parece que nos torna a parte mais difícil, porque exige do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é uma opção do marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja. É dever do marido amar a esposa como Cristo amou. E como Cristo amou a igreja,
como é demonstrado esse amor de Cristo pela igreja, assim o homem também deve demonstrar o seu amor pela sua esposa, qual seja, amor e ainda ama a igreja até hoje. Então isso mostra de sacrifício, dedicação e perseverança em amar a esposa em todas as situações, como Cristo amou a igreja. E qual é o exemplo? Cristo deu a sua vida por ela. Então, o que nós devemos entender? Que uma das funções do marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja, uma das características desse amor é a disponibilidade do homem morrer pela sua esposa. Não parece ser um pouco mais difícil entre a mulher ser submissa ao marido, que é cobrada pela Bíblia, e agora é cobrado pela Bíblia, a mesma Bíblia que o homem tem a mesma disposição de morrer por ela, para que possa preservá-la, para que possa salvá-la, para que possa beneficiá-la. Então, se o homem que tem que ter uma escolha entre a vida dele e a vida da esposa, a escolha dele, o exemplo bíblico é que ele dê a sua vida em favor da vida dela. Então essa disposição que devemos ter. E essa disposição é só com amor, com empenho, dedicação, cuidado, renúncia, perseverança, entendimento, perseverando e com muita graça e misericórdia dele. Você viu que nós estudamos sobre o papel da mulher submissa ao marido, aceitar a liderança do marido, o cuidado do marido. A função do marido é cuidar da esposa, amar a esposa até a morte, está disponível a disponibilidade da parte dele em dar a vida dele para benefício dela, seguindo o exemplo de Cristo. Não só seguindo esse exemplo de Cristo também, mas como de dar a vida e beneficiar de todos os benefícios conforme as Sagradas Escrituras, mas também o marido tem um dever de ser o quê? O líder, marido, líder, provedor, protetor e promover não só o bem-estar físico da esposa, mas tem promover todos os meios saudáveis para a bênção, para a vida e a saúde espiritual da sua esposa. É dever do marido. O dever do marido é cuidar bem da vida emocional da esposa, física da sua esposa e espiritual da sua esposa. Então, eu como marido, você como marido, tem o dever de procurar todos os meios saudáveis para promover, proteger e beneficiar o bem físico, emocional e principalmente espiritual. Todos os recursos que a Bíblia nos oferece para nós nos comportarmos como marido, nós devemos buscar todos eles. Só que o triste é numa cultura que nós estamos vivendo hoje em que as mulheres estão andando sozinhas, estão buscando a desempenhar a função dela e têm desempenhado a função muitas vezes dos maridos, por causa que os maridos têm se tornado muitas vezes omisso em suas funções. Basta olharmos para as nossas comunidades, as comunidades cristãs e essa cultura de um modo geral, onde há um peso maior sobre a mulher e aquilo que não é dela, que é dever do homem, a mulher às vezes está cumprindo por causa que o homem está sendo omisso na sua função. Principalmente no contexto cristão, é o que nós vemos sobre o bem-estar espiritual.
O homem que deveria ser o pastor, o líder, o marido espiritual e buscar e conduzir a vida da esposa, da família, os caminhos espirituais das Sagradas Escrituras, é os que menos estão se envolvendo com essa atividade e não têm procurado recursos saudáveis, bíblicos, para beneficiar e trazer benefícios para a família, somente que diz respeito à esposa. Nós podemos ver essa disponibilidade escassa entre os homens, é nós olharmos para nossas congregações, as nossas comunidades, há um número muito grande de mulheres envolvidas nas atividades, buscando o bem-estar espiritual da família, mais do que os homens. Nós vemos os homens mais ausentes, mais tímidos, não tão envolvidos nas atividades espirituais, atividades das comunidades. Vemos mais as mulheres. Nós notamos isso não só nas comunidades, como nos seminários, como nas preocupações da educação dos filhos. Nós vemos mais as mulheres envolvidas nisso aí. Devemos tomar muito cuidado, porque esse relacionamento entre os cônjuges tem que entender que há a função do marido e da esposa. E quando um dos dois deixa de exercer a tua função, sobrecarrega uma outra parte. Ou então vai estar danificado esse relacionamento e com certeza as consequências virá futuramente, trazendo vários danos. E não é à toa que nós vemos, não é por acaso estamos vendo famílias sendo destruídas por aí. Até outra coisa é a função dos filhos. Os filhos, eles têm igualmente deveres bem definidos nas Sagradas Escrituras. Um dos dez mandamentos, ou seja, a parte central dos mandamentos, dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio 5:16, fala que os filhos devem obedecer os pais. Obedecer, honrar os pais. Essa é a função dos filhos. E quando essa discordância entre os filhos entender a sua função de honrar e obedecer os pais, há complicações e há danos no relacionamento entre pais e filhos. E Paulo reafirma esse mandamento em Efésios 6, do versículo 1 ao 3. Paulo reafirma esse mandamento, principalmente aos filhos dos cristãos. Há essa cobrança que ele diz: filhos, sede obediente aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em Colossenses 3:20, quando há essa obediência, os filhos estão agradando e obedecendo a Deus ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo uma cultura em que a desobediência aos pais tem sido normalizada, principalmente quando o Estado tem interferido muito na educação dos filhos e principalmente nessas ideologias que têm espalhado por aí fora, têm influenciado os filhos e muitos têm sido levados a viver em desobediência, uma vida desregrada com a família e principalmente dos filhos para com os pais. E esse mandamento que diz: vai viver bem na terra, uma vida prolongada e viver bem, passa a ser uma coisa escassa, passa a ser uma coisa rejeitada, inútil, a partir do momento que a pessoa vive em desobediência e desonra aos pais. Quando os filhos têm esse tipo de comportamento, Paulo escreveu ao Timóteo dizendo isso, que nos últimos dias os filhos iam ser desobedientes aos pais. Então é o que nós vemos hoje na cultura, uma coisa que tem sido normalizada. Muitos anos atrás, a obediência era bem estabelecida, independente da idade. Hoje nós vemos uma
transformação comportamental, principalmente o relacionamento entre pais e filhos, muito danificada. Danificada por quê? Uma das coisas é por causa do pecado e por causa da libertinagem, ou a liberdade sem limite, que virou a libertinagem, ou a bagunça, influenciando o comportamento dos filhos com os pais, assim por diante. A outra coisa é os pais. Os pais, eles têm uma responsabilidade também enorme com os filhos. E qual é essa responsabilidade? Instruir os filhos nas coisas de Deus. As funções dos pais é muito importante, a função dos pais é muito importante e grande, e principalmente no que diz respeito ao ensinar os valores eternos, os valores das Sagradas Escrituras e a cumprir todas elas, é função dos pais. Nós temos hoje vivido uma terceirização da educação dos pais para o Estado, e hoje nós estamos vivendo uma terceirização do ensinamento e da vida espiritual edificada dos filhos. Estamos dedicando isso às professoras das escolas bíblicas das igrejas, escolas bíblicas dominicais, o discipulado, e para os pastores, e os pais têm sido negligentes nessa área de ensinar os filhos. Então, os pais têm o dever de ensinar os filhos a andar nas Sagradas Escrituras, nos mandamentos de Deus, em obediência a Deus. Porque quando eles cumprem essa função, está bem ajustada essa família. Quando eles entendem que os ensinamentos das Sagradas Escrituras, ensinamentos espirituais, o bem-estar espiritual dos nossos filhos, é dependente do pai, isso é muito bom. A desobediência não tem uma dificuldade de fazer parte da vida desses filhos. Mas também, quando a desobediência está cercando ele nessa cultura em volta toda, mas quando ele é ensinado pelo pai a respeito dos valores, dos princípios de Deus, a desobediência vai ter dificuldade de entrar no coração dos nossos filhos. Então, os pais têm um papel fundamental nessa área. Não só os pais, mas também, principalmente, quando ele trata de ser um líder de uma comunidade ou exerce algum ministério ou tem desejo de exercer esse ministério. É tanto que para exercer qualquer cargo, qualquer ministério, o líder de alguma igreja, o ministro, como Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 4 ao 5, ele diz que ele deve governar bem a tua família, ensinando os filhos a Sagrada Escritura, sendo sujeito a ele com toda a dignidade, porque se ele não sabe governar bem a tua casa, como que ele vai governar e cuidar da igreja de Deus? Ou seja, há também um dever não só de pai, mas principalmente daqueles que desejam exercer um ministério e uma liderança na igreja, qualquer que seja a tua função, é cuidar bem da família. O ministério, a carreira ministerial, de qualquer que seja o líder, de qualquer que seja o ministério, começa da tua casa. É um requisito que é exigido e deve ter na vida de cada um. Como Paulo escreveu a Timóteo, deve governar bem a tua casa. Assim a esposa sendo submissa ao marido, o marido sendo um bom marido conforme a Bíblia ensina, e os pais cumprindo as suas funções para com os filhos, ensinando, sendo o caminho da piedade, o caminho da santificação conforme a Bíblia tem estabelecido, e principalmente vivendo debaixo da disciplina e a sujeição e dignidade conforme as Sagradas Escrituras. Os pais têm que entender essa função muito bem e tem que ser bem executada. Mas se há alguma dificuldade na nossa área, na nossa vida, a Bíblia
tem recursos aplicáveis todos os dias para que nós possamos executar isso com honra, com maestria, para a glória do nome de Deus. O pai, a outra coisa, o pai deve conhecer, praticar e transmitir aos filhos toda a palavra de Deus. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás elas aos teus filhos, falarás delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, assim o pai tem que ser modelo para os filhos, ensinando a palavra, sendo modelo, andando junto, sendo piedoso junto, não ensinando a direção, mas andando junto na mesma direção. Então, a palavra que eu julgo que está no meu coração, que é a palavra das Sagradas Escrituras, tem que estar dentro de mim e eu inculcando ela em meus filhos, ensinando ela para os meus filhos, transmitindo ela para eles, juntamente com ele, andando juntos, como exemplo práticos, e os filhos vendo a nossa vida como bons exemplos, eles possam também seguir o mesmo exemplo. Agora fica complicado quando o pai não é exemplo, fica complicado quando a mãe não é exemplo, fica complicado para os filhos seguir. Lembrando que os maus exemplos parece que há uma facilidade maior, uma atração maior em executar ele. Então esse bom exemplo exige esforço e responsabilidade e conscientização de cada um de nós. E tem outra coisa, não só sendo exemplo de transmitir os valores da Sagrada Escritura para os filhos, mas também há grandes avisos também das Sagradas Escrituras para os filhos. Olha bem, quando em Provérbios, Salomão escreve Provérbios 18, 9, ele fala assim: Filho meu, ouve o ensinamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Então há também essa responsabilidade do lado dos filhos. Não deixar, não abandonar os bons ensinamentos dos pais, os bons conselhos. Deve seguir os bons exemplos do pai, da mãe. E isso vai servir de proteção, isso vai servir de orientação nessa caminhada que tem nesse mundo perverso e maligno. E não só isso, mas como também o provérbio diz: filhos, é filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixa a instrução da tua mãe, ata perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará e quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Provérbios, capítulo 20, versículo 20 ao 22. Você vê que é mais uma orientação para os filhos e avisos para que eles sejam sábios e sigam os ensinamentos do pai. Quantas coisas tristes nós vemos acontecendo quando os pais dão conselhos para os filhos, orientam os filhos, e alguns filhos preferem tomar decisões totalmente diferentes daquilo que eles têm ensinado, e os filhos vão para outra direção e têm sofrido. Quantas gerações novas partindo, tendo as suas vidas dissipadas, quando decidem em desonrar o pai, desobedecer o pai. Quantos que largam os ensinamentos do pai, da mãe, os bons conselhos e preferem seguir algumas outras coisas por aí afora, mas não seguem os exemplos do pai. É trágico, é triste. Então, que como filhos deve fazer o quê? Nunca abandonar os bons ensinamentos dos pais. A outra coisa é que
Paulo chama atenção é que também há uma responsabilidade dos pais, ou seja, é exigido que também os pais não irritem os vossos filhos. Pais, não irritei os vossos filhos. Isso pode desanimar, pode desmotivar os filhos a andar no caminho da piedade ou qualquer outro projeto de vida pessoal que seja saudável, que seja puro, conforme os princípios bíblicos. E essa exaltação está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, e Colossenses, capítulo 3, versículo 21. E não irriteis os vossos filhos. Ou seja, os pais devem tomar cuidado também nessa ensinamento, na disciplina, na orientação dos filhos, não está sendo pedra de tropeço na vida espiritual deles, dos seus filhos. O pai não tem que ser o impedimento. O pai não tem que promover dificuldade. Os pais têm obrigação de promover, ensinar os caminhos conforme as Sagradas Escrituras. Não ser uma pedra de tropeço. Quantos filhos abandonam a fé conforme passando o tempo, simplesmente alguns que se sentiram, às vezes, desprezados, angustiados, menosprezados, ou a radicalidade da parte de alguns dos pais ou dos pais. Não generalizando todas as coisas, mas devemos tomar muito cuidado em não ser pedra de tropeço para os filhos. Abrindo parênteses, que nós também não podemos julgar que o mau comportamento de filhos cristãos, de pais piedosos, a culpa é dos pais. Às vezes tem também, os pais que ensinam, são piedosos, são santos, e às vezes os filhos tomam uma outra direção e não cumprem os ensinamentos do pai. Então não podemos generalizar e trazer aquele pré-julgamento, falar assim, se comporta, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Nem sempre é culpa do pai, nem sempre é culpa da mãe. Às vezes são decisões que os filhos tomaram de deixar os ensinamentos. Quantos exemplos bíblicos? Nós temos exemplos de pais piedosos, que os filhos tomaram uma direção, normalmente aquilo que ele tem como exemplo e tem ensinado. Mas é uma orientação para nós tomarmos cuidado, não estar sendo pedra de tropeço, impedindo nossos filhos para que tenham um desenvolvimento. E para que não haja esse impedimento da nossa parte, pedra de tropeço para nossos filhos, uma das coisas que é exigida de nós é uma disciplina aos nossos filhos. Mas a disciplina que tem que ser bem administrada com sabedoria, amor, misericórdia e com muita graça de Deus. Nós temos uma tendência como pai a aplicar disciplinas severas, perversas, pesadas, ser radical e às vezes está levando os filhos a tropeçar. Então nós devemos ter a disciplina bíblica, mas com sabedoria, com amor, misericórdia e graça, para que a gente não venha quebrar, não venha danificar, romper, quebrar essas estruturas da vida espiritual e do bem-estar de nossos filhos na área emocional, física e principalmente espiritual. Qualquer tipo de disciplina ou correção deve ser feita em amor, em nosso coração e não com raiva. Em amor, misericórdia e graça e não com ira. Porque quando nós exercemos a disciplina, a correção em amor, nós estamos vendo o bem-estar, enxergando e querendo ver o bem-estar deles. Mas quando é exercitada na raiva e na ira, com rancor, nós estamos promovendo e exercendo maldade sobre a vida deles. É com isso que nós devemos tomar muito cuidado. O pai ou a mãe, para ser bom na disciplina, na correção, no amor, na misericórdia, na graça e na educação dos filhos, tem que estar cheio sempre do Espírito Santo.
Então nós, como pai, devemos estar procurando, pedindo a Deus continuamente, enche-nos do teu Santo Espírito e, além do mais, peça sabedoria a Deus, conforme Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 5. Se falta a sabedoria para alguns de vocês, peça a Deus que a Ele dá com liberalidade para todos aqueles que procuram, e Ele concede para todos eles. Então nós devemos buscar a presença do Espírito, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria de Deus para nos lidarmos com todas as situações no que diz respeito ao relacionamento de pais para com filhos. Amém? E a outra coisa é, o pai, ele deve estar sempre atento à vida espiritual do filho. O pai, ele é o primeiro pastor, digamos assim, dentro da casa. Ele é o líder espiritual. Ele tem que ser o pastorear o coração da esposa, dos filhos. Tem que partir dele, tem que ter essa preocupação da parte do pai a respeito da espiritualidade do filho. O exemplo disso nós vemos no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 4 e 5, quando Jó sempre tinha uma preocupação de fazer sacrifício e orar por cada um de seus filhos, se por acaso ele tivesse cometido algum tipo de pecado. Então, o pai, ele tem que estar sempre atento à espiritualidade, tem que estar sempre preocupado com a espiritualidade viva ou não dos filhos, se é uma espiritualidade ardente ou não. Assim como Jó tinha essa preocupação, a família unida, os irmãos, os filhos unidos, e essa preocupação da vida, do bem-estar espiritual dele, tem que haver essa preocupação de cada um dos pais, principalmente no que diz respeito ao pai, que essa cobrança, essa responsabilidade é maior ainda. Mas isso não isenta a mãe, não isenta ela dessa função, mas o primordial, o ideal é que o pai tenha essa preocupação e, juntamente com a esposa, os filhos vão ter um bem-estar em comunhão, união e uma vida espiritual no caminho da piedade e genuína. E o outro exemplo é a mãe e a avó de Timóteo, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você vê que ambas eram servas de Deus, judias e sinceras. O pai de Timóteo era um pai grego, a gente não fala, a Bíblia não fala quem era o pai dele, mas era grego. Mas Paulo falou assim: eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, e a sua avó, e depois na sua mãe Eunice. Estou convencida também que habita em você. Você vê que começou pela avó, a avó passou para a filha, e a filha que casou com um gentil, um grego, passou para o filho os valores do relacionamento, da comunhão, de uma espiritualidade genuína, de fé com Deus. Ou seja, aquele lar que tem um casal que, vamos supor que o marido não é um cristão e a esposa é, então isso está nos mostrando com o exemplo que há uma responsabilidade para ela no que diz respeito a isso. Ela servir de exemplo para o marido, sendo submissa, para que possa trair ele como bom testemunho para a salvação, e que ela também ensine os seus filhos também seguindo o exemplo. Então, se tem um lar que a esposa é cristã, é salva em Cristo, é piedosa, e o marido não é, isso não isenta ela dessa responsabilidade. Aqui está o exemplo da avó Lloyd de Timóteo, como também a sua mãe Eunice. O marido de Eunice não era, não sabemos se o avô de Timóteo era ou não, mas Paulo deixou bem específico. Os ensinamentos passou da avó para a filha e agora alcançou até o neto. Você vê que é uma responsabilidade também. Então você, minha irmã,
que não tem um marido cristão, você é o instrumento para ser bênção, transmissão dos valores espirituais para os teus filhos. Viva debaixo da piedade, da orientação, debaixo da graça e na determinação da palavra de Deus e sempre guiada pelo Espírito Santo, teu coração voltado para a palavra de Deus, que seus filhos podem ser salvos, seguindo o exemplo aqui da Lloyd e Eunice, que era avó e mãe de Timóteo, se tornou um grande exemplo de Deus. E outros também. Não nós devemos esquecer que em muitos lares moram pessoas que não são pais e nem filhos da família, mas pode ter grande influência na criação de filhos. Ou seja, às vezes tem lar cristão que vive outras pessoas que também podem exercer influência na vida das crianças. Um grande exemplo disso nós vemos as babás. As babás que vivem nas casas, cuidando de crianças, trabalhando, elas exercem uma grande influência na vida dos filhos. Mas essas influências nós devemos tomar muito cuidado, que o influenciador maior, conforme a piedade de Deus, com a palavra de Deus, com a graça de Deus, tem que ser dos pais. É o dever dos pais ensinar. Mas também tem aqueles que tem sido influenciado e influencia a vida de outros que ele não faz nada, não tem nada a ver com a família a qual ele está introduzido. George Barna, ele no seu livro Transformando Filhos em Vencedores Espirituais, ele fala das influências dos de fora, dos amigos, da avós, de tios e de irmãos, mas nessa pesquisa ele fala que os influenciadores maiores são dos pais. Mas isso não quer dizer que os outros deixem de influenciar. Então, abrindo um parênteses, mesmo que nós não fazemos parte de alguma família, mas de uma forma direta ou indireta, nós estamos influenciando a vida de terceiros ou de outras famílias também. Aí há uma responsabilidade maior e o cuidado como nós devemos nos comportar nessa sociedade como um bom testemunho do Evangelho da Cruz. O que nós estamos transmitindo, o que nós estamos influenciando para o mundo afora. E também vocês que às vezes têm a função de patrão, de empregado, de doméstica, de babá, que tipo de influência está transmitindo, você está transmitindo para os outros também. De uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, nós exercemos influência, nós somos influenciados. A pergunta e a questão é: que tipo de influência nós estamos exercendo nos outros? E que tipo de influência está exercendo em nós? Para onde está nos levando? Eu quero concluir essa lição dizendo que a família é como um time de futebol. Cada elemento que compõe ela tem a sua posição no campo, tem a sua responsabilidade específica, e a vitória depende da interação coordenada e do desempenho de cada um de todos os participantes. E um time sem essas qualidades dificilmente vence um jogo. Eu sou futebolista, gosto muito de futebol, eu entendo a posição de cada um deles ali, da defesa, do meio de campo, do ataque, do goleiro, zagueiros, meio de campo, laterais e atacantes. Cada um tem a sua função ali. E quando eles trabalham em harmonia, jogam em harmonia, cada um desempenhando o seu dever, não sendo negligente, o time se torna um time vencedor. Assim é o time da nossa família. É um trabalho em conjunto. É uma luta em conjunto. É uma batalha em conjunto. Não é porque é capaz de fazer mais. Não é porque é capaz de fazer menos. Não é que é menos capaz. Mas cada um tem as suas funções nesse time que nós chamamos de família, que é bênção de Deus. E quando nós exercemos isso, a família vai ser abençoada e vai ser um time bem vitorioso para a glória de Deus. Então você, meu irmão,
Cumpra a tua função como marido, como líder, como pai. Você, minha irmã, cumpre a tua função como esposa, como mãe, como mulher submissa e como mãe responsável também com as suas funções. E você, filho, cumpre as tuas funções como obedientes para a honra e para a glória de Deus, para benefício da tua própria vida. E quando essa harmonia de cada um, o lar vai ser bem diferente em nome de Jesus Cristo. Nós devemos entender, porque cada um tem o seu papel, e seu papel no lar complementa um ao outro. O relacionamento de um bem-estar e complementar, e essas funções, cada um executado por cada um, vai refletir na igreja a qual você faz parte, a comunidade a qual você faz parte. Quando esse relacionamento no lar está bem estabelecido, cada um cumprindo a tua função, isso vai refletir na comunidade, na igreja a qual você faz parte, na comunidade a qual você faz parte diariamente, dos trabalhos que você exerce, o ministério. Isso vai refletir lá. Esses relacionamentos refletindo bem estando bem dentro de casa, vai refletir. Então, o relacionamento que nós temos em comunidade com nossos irmãos é uma reflexão do relacionamento que nós temos em casa. E a instrução dos filhos, principalmente requisito espiritual, em todas as áreas da vida, educação social e sexual, de tudo, é dever do pai. Então, pai, não terceirize a educação, a instrução dos teus filhos para a escola, para terceiro, para pastor, para professor de escola bíblica. Cumpra a tua função. E os problemas que às vezes surgem também na família requer muita oração, e muita oração, e muita oração. Problemas virão, lutas virão. É como Jesus falou, quem ouve essas palavras e cumpre todas elas, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Que vai vir os problemas, as correntezas, a ventania, e ela vai continuar de pé. Quem não cumpre é semelhante ao homem que construiu na areia, veio o vento, veio a correnteza e derrubou a casa. Então a correnteza, as tempestades, vêm em todas as famílias, cristãs ou não cristãs. Então, que nós, quando o problema bater na porta de nosso lar, que nós, primeira atitude nossa é recorrer a Deus através da oração para resolver os problemas de nossas famílias. Então, que devemos dar sempre oração, constante oração para a nossa família e principalmente o que diz respeito resolver problemas que ocasionalmente vão surgir. Nós não estamos isentos disso. Então, desempenhe a tua função como marido, como pai, como mãe, como esposa e como filhos obedientes aos pais. Vamos exercer isso. Vamos pedir a Deus graça e sabedoria. Exercer isso com maestria debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. E a nossa família vai ser bem abençoada. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos esse estudo. Te pedimos, ó Pai, a tua graça sobre a nossa vida, a família desses que estão assistindo a essa aula, para que nós possamos entender a nossa função, o nosso dever e praticar cada um. Que cada papel seja executado debaixo do poder, da direção do teu Santo Espírito e sob a orientação, ó Pai, das tuas sagradas Escrituras. Ajuda esse homem, essa mulher, esses filhos, cada família, em nome de Jesus Cristo, e que além de tudo que sejamos família de oração, de piedade e de santificação e devoção total a Ti, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você e a tua família. E te aguardo na próxima lição, que o tema que nós vamos estar tratando é o primeiro casal. O pecado complicou tudo. O primeiro casal, o pecado complicou tudo.